Bom sábado, cumprimento a todos que estão nos vendo hoje. Acho que é um momento muito oportuno para dizer que nós estamos, apesar de apreensivos, estamos contentes de poder nos comunicar de maneira remota, a maioria, e poder falar sobre a palavra de Deus de uma maneira ainda livre. Isso é muito bom. Nós vamos trabalhar um pouco, hoje eu vou conversar um pouco sobre um elemento que é muito comum no nosso pensamento, na maneira como nós pensamos. Mas a gente não pensa muito sobre isso. Quando nós raciocinamos, nós criamos na nossa mente uma coisa chamada imagético significativo. O que é isso? Quando você ouve, ou você fala, ou você pensa alguma coisa, você cria uma imagem daquilo na sua mente. Se eu falar cavalo, já veio a imagem que você criou, porque todo mundo aqui conhece um cavalo, sabe o que é um cavalo. Falar, ou qualquer outro bicho, ou qualquer outra coisa, já cria na sua mente, né, o imagético, e aquilo tem um significado para você a partir do momento que você já conheceu aquela coisa e já pensou sobre ela, ou já entrou em contato com aquilo. Então, você consegue imaginar, certo? Isso é uma característica que Deus nos deu. Só que é uma característica que Deus nos deu, mas ele é uma característica que é usada pelo inimigo também para nos derrubar. E a Bíblia, ela tenta nos proteger, ou tenta nos ensinar a lidar com essas coisas. Tem um texto que está aí na tela, um texto de Apocalipse, Apocalipse 12, que diz o seguinte: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Eu quero parar um pouquinho, todo mundo fala da profecia, de Apocalipse e tal, mas eu quero falar um pouquinho nessa palavra, a última palavra do texto, que é imagem. Adoravam a besta, tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aí você pensa, besta, você liga com Satanás, certo? E imagem, você liga a imagem dele. Aí começa uma história um pouco diferente, porque quando a gente pensa na imagem, a ideia e era uma ideia muito lúdica, muito bobinha, que eu tinha desde criança, quando li isso aí, eu ouvi isso aí, falava, tinha uma imagem, né? E a pessoa estava lá adorando a imagem, de frente da imagem da besta. Fala para mim, você conhece alguém que tem a imagem do diabo e fica lá na frente, se abaixando na frente dela? Alguém? Já viu isso? Então, a gente está vendo que não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer, não é verdade? Ou, você conhece aquela imagem clássica, né, dos filmes, desenhos animados do diabo? Vermelhinho, chifrinho, rabinho pontudo, aquele tridentinho, né? Ali, num lugar cheio de fogo, esperando, fazendo, vai subir, vai descer, desenho do Pica-Pau, lembra disso? Lembra? É aquela imagem. Será que é essa a imagem? Por que a Bíblia ressalta tanto esse elemento da imagem? Da imagem da besta, da imagem do diabo. Bom, tem mais 2 textos aqui que eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra quem? Contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Espera aí, então a imagem que agora vem na nossa cabeça, falando do Satanás, é de um dragão. O que é um dragão? Uma serpente com asas. Não é isso? Então ele tem uma imagem, um dragão. Mas ninguém tem um dragão em casa e fica lá na frente adorando esse dragão, certo? Tem um outro texto de Apocalipse também que diz assim, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente. Por que a antiga serpente? A serpente do jardim do Éden, que tinha asas. Não foi ela que Satanás incorporou? Então, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Quem foi lançado à terra, então? O dragão.
qual é a imagem, então, atribuída ao diabo, a Satanás? De uma serpente com asas. Certo? Certo? Bom, até aí, morreu Neves, como dizia minha avó. Está tudo tranquilo. Então, eu já sei que eu não posso adorar a imagem que tem o diabo. E o diabo tem a imagem do dragão. E o dragão é uma serpente com asas. Será que essa apresentação dele foi só no Éden? Foi só lá na árvore, no Éden? É aí que a gente começa a pensar um pouquinho e entrar na história. E eu vou entrar com vocês no México, os astecas. Os astecas adoravam uma divindade chamada Quetzalcoatl. E olha a imagem de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era uma serpente emplumada que, o que ele está fazendo ali? Devorando pessoas. A principal adoração a Quetzalcoatl era o sacrifício humano. Quetzalcoatl estava ligado, tinha imagem humana e tinha imagem animal, que era a imagem do dragão, a serpente com asas, certo? Os astecas, muito antes dos europeus chegarem aqui, né? O povo náhuatl, na língua náhuatl, eles já adoravam esse deus Quetzalcoatl, que quer dizer mesmo serpente com penas, com asas, com plumas, certo? E eles adoravam essa serpente, aprenderam essa adoração com o seu principal ritual, que era cortar cabeças, matar pessoas. Eles capturavam pessoas de tribos menores, de comunidades menores, levavam, dedicavam ao seu Deus, porque eles teriam boa colheita, teriam boa prosperidade, se o seu Deus estivesse satisfeito. E só ficaria satisfeito com sangue. Ele também estava ligado ao sol. Portanto, eles sabiam que para ter boa plantação, eles tinham que ter o sol também. Então, deixavam o Deus satisfeito, o sol ia nascer todo dia, mas para ele ficar satisfeito, ele tinha que ter sangue, sacrifício humano. Calma que a coisa vai ficando mais pesada ainda. Ainda não falei tudo. Então, Quetzalcoatl era essa serpente emplumada que gostava de sangue. Acontece que Quetzalcoatl também tinha sido um ser humano, antes de ser uma serpente. Ele tinha duas imagens. E a imagem humana de Quetzalcoatl, vocês estão vendo ali, é um homem, um senhor de barbas compridas e cabelos compridos brancos, certo? Que vinha do mar e milagrosamente chegava até os astecas e ensinava aos astecas a adoração à serpente emplumada. Um homem, guarde essa imagem, um homem de barbas brancas ou grisalhas, cabelos brancos, grisalhos. Acontece o seguinte: os astecas, antes eram olmecas, toltecas, astecas, esses povos que habitavam ali a região da Mesoamérica, né, do México para baixo ali, até Belize, tal, El Salvador, depois tem os maias também, mais para a América do Sul, na região dos Andes tem os incas. E os astecas eram indígenas, né? E indígena não tem barba. Os indígenas são imberbes. Como é que eles descrevem, desenham um homem com cabelos e barba se eles nunca viram um? Isso milhares de anos atrás. Como é que eles descrevem alguém que eles nunca viram? Um homem com barbas brancas, cabelos brancos. Como que eles vão fazer isso? Somente se eles viram. Portanto, a adoração à serpente, ao dragão, ao diabo, Satanás, foi ensinada pelo próprio, que chegou até eles e os ensinou sobre como adorar. E ao invés de adorar o Deus verdadeiro, ele falou: o que tem de mais poderoso é o sol está ligado a isso, ao dragão, à serpente, foi ele que criou como Deus criador. E eles têm nos registros da sua história muito registro dessa entidade de barbas brancas e cabelos brancos.
Arrepia, né? Quando Hernán Cortés, o espanhol, chegou ao México para dominar o México, ele chegou no navio, ou seja, ele veio pelo mar, trouxe coisas diferentes, principalmente um cavalo, e eles nunca tinham visto um cavalo, porque o cavalo não é um animal daqui, da América, e ele chega, um homem de barbas brancas, cabelos compridos, montado numa besta diferente que ninguém nunca tinha visto. Domesticou um animal que ninguém nunca tinha visto. O que os astecas fizeram? Adoraram o Hernán Cortés. É Quetzalcóatl. A serpente emplumada, agora em forma humana, tinha reaparecido. Tem muitos registros de Hernán Cortés, desenhos e tal, de Hernán Cortés sendo adorado pelos astecas. Levavam presentes, medo, receio. Tanto que foi um dos elementos que ele usou para dominar o Império Azteca e depois destruir o Império Azteca. Por quê? Porque eles já tinham no imaginário deles essa figura de um homem barbudo, de cabelos mais compridos, grisalhos. Eles associaram a ideia. Portanto, já fazia parte do imaginário. O imaginário é importante? O imaginário é importante? Mais para, vamos dizer assim, olhando para o mapa, mais para a direita, na região de que seria Guatemala e tudo mais, tinha um outro império que teve certa ligação com o Império Azteca, que foram os maias. Os maias adoravam também uma divindade de maneira mais destacada. Tinha várias divindades, mas tinha uma de maneira mais destacada. E os maias escreviam em códices, e nesses códices, que são uma mistura de imagens e letras, certo? Dá para ver claramente a adoração a essa imagem. Os maias adoravam Kukulkan. Adivinha qual era a imagem de Kukulkan? Uma serpente alada. Aí cortou ali um pedacinho. Aquele desenho mostra um homem de barbas e cabelos compridos, né, sendo venerado pelos maias. Do lado ali você vê uma imagem, uma escultura, na verdade uma gravura, né, da serpente emplumada. Acho que dá para ver, né? A serpente emplumada ali de pedra. E uma imagem assim mais high-tech, né? Uma imagem mais assim atual do que como seria Kukulkan. O mesmo Deus, a mesma divindade e a mesma adoração. Quem já assistiu um filme do cineasta Mel Gibson chamado Apocalipto, é uma história, né, deles cortando as cabeças lá para o deus Kukulkan. Ele até fala no filme. O filme é muito cuidadoso, ele fala na língua maia. Então, eles falam várias vezes a palavra Kukulkan. Mas espera aí, dois povos adoravam a mesmíssima divindade da mesma forma e criam na forma humana do mesmo jeito. Ou seja, o nosso inimigo existe, ele trabalha para destruir a humanidade desde quando? E a adoração a ele leva ao quê? Morte. A morte. Não podemos brincar com o nosso inimigo. Ele trabalha há muito tempo, não tem férias. Se tem uma coisa que não tem no vocabulário dele é preguiça. Preguiça é um pecado nosso. Dele não. Todos os pecados vêm dele, mas a preguiça é nossa. Porque ele nunca deu exemplo de preguiça. Ele nunca deu exemplo de preguiça. Portanto, os maias... Mas, Davi, astecas e maias eram quase vizinhos. Quer dizer, estava longe, mas tudo bem. América, perto, não é? Não é isso? Então, se estão pertinho, podia muito bem um influenciar o outro na religiosidade e tal. Claro. Beleza. O que é imagem, gente? Acompanha comigo. Isso aqui é um códice. Olha isso é uma escrita, né? E se você vê ali a serpente intermeando no meio das palavras ou das letras ali do códice. Estão vendo? Conseguem ver? A serpente? A imagem dela? Bom, a imagem, eu pus aqui uma definiçãozinha legal.
representação exata ou bem semelhante de algo ou alguém. Aquilo que simbólica ou realmente imita, personifica, representa pessoa ou coisa. Representa. Portanto, a imagem do dragão, a serpente com asas, representa o diabo. Reprodução na mente de uma sensação ou percepção anteriormente vivida ou sentida. E onde que está essa percepção? Aqui. Quando eu falei dragão, antes de mostrar uma imagem para você, já veio a imagem do dragão na sua mente, não veio? Portanto, é aqui que a gente percebe. E se tem uma parte do seu corpo que pode te levar, que vai te levar para o céu, é a sua mente. Se ela estiver acostumada, se a tua mente estiver acostumada com a imagem da besta, você está adorando a imagem da besta. Ah, mas Davi, eu não faço isso. Eu não... Você acha que eu vou ter um dragão na minha casa? Eu nem tenho, né? Isso aí, não, lógico, isso não é para mim. Certo? Isso não é para mim, não é? Bom, a gente já vai falar disso. Aguarde um pouquinho, tem mais alguns exemplos para te dar. Aí você fala, mas Davi, incas, astecas, maias, aqui no Brasil, o caramuru. Caramuru era uma serpente, só que a diferença da serpente e o caramuru é que ela era da água, né? Não era do céu. Não era, é um dragão da água, até que o nome é dragão, né? Caramuru, e quando alguns conquistadores portugueses vieram para cá, chamaram ele, um deles foi chamado de caramuru. E o que ele tinha? Barbas, cabelos compridos e tal. Mesma ideia. Aí você fala, mas como é que povos que nunca se conversaram têm a mesma ideia religiosa, parte do mesmo princípio, e até a entidade ligada a essa ideia religiosa, ela é a mesma. Como isso iria acontecer? Vocês estão entendendo? E aí, prestem atenção. Babilônia. Aí você fala, pronto, vamos lá para o Oriente, dá para o lado do mundo, lá para o começo da história. Né? Região da Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia ali, Império Babilônico. Certo? Sumérios e por aí vai. Uma divindade chamada Tiamat. Olha, e era da guerra, era o mais poderoso. Olha a imagem dele. Dá para perceber aí na gravura, né, na parede? A serpente, grandona ali, está até num L gigante, abaixo deles, guiando eles. A mesmíssima divindade, uma serpente alada, uma serpente que voa, um dragão. Agora não estou falando de América, estou falando do outro lado, lá do Oriente Médio, lá da região da Mesopotâmia. Hoje é Iraque, ali. Adoravam a mesmíssima divindade. Ele é o mesmo. E ele trabalha para derrubar a humanidade em qualquer lugar. Olha o nome, Tiamat. Tiamat era ligado a... Ele era tido pelos babilônicos como formador da humanidade. Criador. Qual foi o ponto de partida para a rebelião no céu? Foi o caráter criador de Deus e de Jesus Cristo. Ele não podia criar, por isso que ele teve inveja. Quando foram criar a humanidade, ele não podia criar. Então, quando ele se apresentava para essas antigas civilizações, ele se apresentava como o quê? Criador. E qual era a imagem do Criador? Está aí, o dragão. Você está vendo aí na tela. Saímos da América do Sul, fomos lá para o outro lado. Ou seja, mas Davi, ainda está falando de... Né, vamos ver se tem mais algum exemplo? Vamos ver se tem mais algum exemplo. Nos primórdios da civilização grega, se você começar a estudar o início da ideia mitológica, do pensamento grego, está Ófion. Ofion, não é Ófion, ou Ofineu.
Na verdade, ele tinha um ovo chocado por essa gigantesca serpente, e nesse ovo tudo que existe estava nele, como se fosse a gênese do mundo. Por isso que tem o ovo aí e a serpente. Então, a gênese do mundo, o criador do mundo é uma serpente. Mais tarde ela vai ser, na mitologia, ela vai ser morta, depois vai ressurgir. Ela tinha uma mulher, uma esposa, né? O Ófion era masculino e Eurínome era a sua versão feminina, que era uma mulher com cauda de serpente, né? Então, formador da humanidade. Para os gregos mais ancestrais, formador da humanidade era quem? Uma serpente. Há dúvidas, preste atenção. Existem dúvidas de que a imagem dele é apresentada para a gente? Para a humanidade? Por isso que quando a Bíblia fala, não adore a sua imagem, presta atenção. Preste atenção no que eu estou te falando. Tá? Só mais um exemplozinho aqui, ó. Vamos lá para o Oriente, mais Oriente, que a gente conhece, Coreia, China e tal. Yong. Na Coreia, o Yong é um simbolismo, né, um dragão. E esse dragão, ele demonstra poder, força. Então, em alguns lugares, ele se mostra como criador. Em outros lugares, ele se mostra como poder, força, gênese. O maior poder. O poder mais aparente, mais visível. Domínio também. O Yong, na China, seria Long. Mas é a ideia. O dragão chinês. Né? Tanto que o imperador, Xinguang, né? Ele era chamado Imperador Dragão. Quem já assistiu? Tem até a múmia, a tumba do Imperador Dragão. Já viram a brincadeira lá que fizeram, né? Que ele volta à vida e tal. Portanto, ele tinha todo o domínio. O primeiro imperador chinês tinha todo o domínio da China, todo o poder. E esse domínio, esse poder estava ligado a quem? A Deus? Estava ligado ao dragão. Satanás trabalha na mente para que você não veja um outro poder, não veja uma outra esfera de poder que não seja a dele. Tá? Não seja a dele. Calma que a gente já vai chegar na gente. Então, mas aí eu fui para a China, Babilônia, América, todos os lugares, a mesma divindade, praticamente os mesmos rituais, a mesma ideia de poder, de domínio, de criador, está presente aí nesse contexto. Beleza? Bom, aí você fala para mim, e o que eu tenho a ver com isso? O que me importa, eu entendi tudo, é legal, é gostoso ver essas coisas, né? Muito bom. Será que nós, hoje, a nossa mente, ela é trabalhada a favor da imagem da besta? Será que a nossa mente ela é trabalhada em favor da imagem da besta? Um fenômeno dos últimos, vou pôr uns 10 anos, é o retorno das séries de televisão. Elas tinham ficado meio mortas aí, mas de uns 10 anos para cá, ganharam uma força gigantesca. A série mais assistida dessa última fase aí, chama-se Game of Thrones. Certo? Game of Thrones. Todo mundo se não assistiu, já ouviu falar. Certo? E no Game of Thrones, é a Guerra dos Tronos, né? Os bretões, toda aquela Grã-Bretanha, eles lutando para quem vai dominar a região tal, não sei o quê, além do muro, para cá do muro, tal, uma briga política, né? Só que a solução vem de uma mulher, certo? Que domina quem? Quem que ela domina? Os dragões. Quem já viu parte da série, ou já viu, pelo menos alguns episódios aí, vai ver que tem a Senhora dos Dragões. E ela domina. Tal. Mas espera aí, todo mundo está vendo que isso aí é uma coisa assim, fantasiosa. Né? Não é isso? Mas a Bíblia está escrito que você não deve adorar ao diabo? Está escrito que você não deve adorar a
sua imagem. Na nossa mente, porque na série, a solução para os problemas vem dos dragões. Não se fala em Deus. E isso entrou nos lares de milhões e milhões de pessoas. Ah, mas isso aí é uma série. A gente não tem influência disso e tal. Não somos crianças mais para pensar que isso pode ser verdade ou tudo mais. Meus amigos, não subestimem, nunca subestimem a força que uma imagem tem na mente humana. Por isso, Deus, de uma forma muito inteligente e amorosa, falou: cuidado com a imagem. Cuidado com a imagem. Porque a imagem que é criada é poderoso, criador, dominador, bonzinho. Tem uma série que era de um canal a cabo, agora foi comprado, se não me engano, pelo Netflix ou pelo Amazon, não sei, chamada Lúcifer. Né? Em que Lúcifer é apresentado como um homem bonito, charmoso, elegante, que é bonzinho. Ele é bonzinho, ele ajuda a mocinha lá a resolver os crimes, porque o diabo se arrependeu das coisas ruins que ele fez e resolveu ajudar. Então ele tem lá os seus momentinhos de diabo, mas na maior parte do tempo ele é um sujeito legal. E é bonito, hein? Pensa num diabo bonito. E aí, quantos da minha igreja deixaram no seu lar a imagem declarada dele penetrar a sua mente, seu coração, suas ideias? Quanto tempo amigos, pessoas da minha igreja passaram na frente daquilo ali e não passaram na frente da Bíblia? Não passaram em oração. Isso não é adorar a imagem da besta? Adoração é tudo que substitui a imagem de Deus. Tudo que substitui a adoração de Deus. Certo? Se eu estou adorando aquilo e não estou fazendo o que Deus manda, eu estou adorando a imagem da besta. É claro. Você está ali, de frente. Quantas horas perdidas diante da imagem da besta? E quantos estudos bíblicos eu dei? Quantos minutos eu passei ajoelhado, fazendo uma oração, falando com Deus? Quantas horas eu li a Bíblia, estudei as profecias? Estou falando para mim. Não estou falando só para você, não. Estou falando para mim. Quantas horas? E isso não é adorar a imagem da besta? Calma que a coisa só piora. Surgiu nos anos 80, quem é um pouquinho das antigas aí, vai lembrar, um RPG, um jogo de realidade virtual chamado Dungeons and Dragons, ou no Brasil fica conhecido como Caverna do Dragão. E virou um desenho animado muito famoso, que eu assisti muito. Muito, 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 muito. E enquanto criança, a ideia do dragão estava na minha cabeça. Por quê? A criança, ela vai absorvendo a ideia. Ela vai absorvendo a ideia. E aquilo vai... Né? Esse jogo virou uma série de desenho animado que famosa no mundo inteiro. Tem final e não tem final. Eles estão todos mortos, eles estão no inferno. É uma... Né? E, pasmem, a solução para os problemas dos garotos que estão perdidos na caverna do dragão é um dragão de 7 cabeças chamado Tiamat. Lembra da Babilônia? Vocês lembram? Esse dragão aí que está na imagem que você está vendo, ele era a solução. Porque o Vingador, que era o mal, né, que está atrás dos garotos ali na imagem, ele só tinha medo desse dragão aí, que era o mais poderoso, que era o Tiamat, o criador de tudo. Então eles têm que ir lá conversar com o Tiamat. Essa é a cena que eles vão conversar com o dragão para poder solucionar os problemas deles para eles voltarem para casa. Ah, mas Davi, isso aí é dos anos 80. A molecada de hoje nem está, né, ligada mais nesse negócio. Você está muito velho. Tô, né, Léo? É, muito bem. Estou muito velho. Como que é? Como treinar o seu? Olha que beleza, ele é tão fofinho, não é?
tão bonitinho. A Bíblia chama o dragão de quê? Diabo. Satanás. Estamos ou não incutindo a imagem da besta na cabeça das nossas crianças? Sim ou não? Ah, mas é uma coisa lúdica. Uma coisa que não... A criança vai entender que isso é uma fantasia. E Deus não falou de realidade, Ele falou de imagem. E Ele usa uma figura fantasiosa que não existe para você entender que a imagem, não importa se o dragão existe fisicamente ou não. Porque o dragão que fisicamente existe, ele chama de quê? Diabo, Satanás. Está lá, está escrito. Não fui eu que escrevi. Está muito na cara. E nós estamos brincando com a imagem dele. Nós estamos nos divertindo com a imagem do diabo. O que Deus falou, não faça isso. É claro, a Bíblia é clara. Eu acho muito amoroso a Bíblia, o sim e o não muito claros. A Bíblia não dá meio termo. A Bíblia não tem relativização de ideias. Maniqueísmo. Certo, errado. Salvo, perdido. Luz, trevas. Não tem comunhão e pronto. E a gente procura achar um meio termo. Ah, não é tão assim. Não é tão assim? Será? Poder da imagem. Um filme chamado Matrix apresentava uma realidade virtual, dizendo o seguinte, que tudo que nós vivemos, ele é uma representação de um programa de computador que define o que nós fazemos. E que, na realidade, a humanidade está trancafiada em certos, como se fossem uns casulos, e imaginando tudo o que está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo aqui é imaginário. Certo? Quem assistiu o filme falou, uma grande papagaiada, né? O personagem principal usava esse sobretudo, armas embaixo do sobretudo, né? E quem assistiu falou, beleza. É para se divertir, certo? Certo. 2 jovens que assistiram muito esse filme, na cidade de Columbine, nos Estados Unidos, vestiram as suas capas, como do personagem principal, colocaram o óculos escuro, como dos personagens do filme, e com armas entraram num colégio, mataram dezenas de pessoas e depois cometeram suicídio. Dá para a gente subestimar o poder da imagem? Em mentes destituídas de Deus, o dragão pode corromper a ponto deles matarem e cometerem suicídio? Aí a gente fala, mas são doentes. São pessoas, né, completamente desconfiguradas mentalmente, tal. Beleza, claro. Adão e Eva. Os seres mais perfeitos, seres humanos mais perfeitos que já existiram. Fisicamente completos, intelectualmente perfeitos, tinham a presença de Deus física diante deles. Tinham alimentação, saúde, tudo 100%. Certo? Certo? De quanto a serpente precisou para que os dois cometessem suicídio? Apenas uma conversa. A serpente precisou de apenas uma conversa e os seres humanos mais perfeitos que já existiram cometeram suicídio. Pensa na gente. Estamos muito longe de sermos fisicamente e intelectualmente perfeitos. Somos muito mais fáceis de se enganar do que Adão e Eva. Então, o que ele propôs, o que a serpente propõe é uma supervalorização da sua própria força, que você em si tem condições de perceber o que é errado, de
se proteger, de garantir a sua manutenção física e tal, e intelectual. Você tem condições, porque você, né, é autossuficiente, por aí vai. Foi a campanha publicitária da serpente. Primeiro publicitário da história. O que é a publicidade, amigo? O que é publicidade? Você mostra, de maneira engenhosa e enganosa, você mostra só a parte boa do produto. Ninguém mostra a parte ruim do produto numa publicidade. Já viram? Ó, esse produto é assim, assim, mas ele pode causar isso, isso, isso. Não, só mostra o que é bom. De uma maneira engenhosa, que faz você achar que você precisa daquilo. Primeiro publicitário da história, Lúcifer. E em mentes destituídas de Deus, como você está vendo aí na imagem do Matrix, em mentes destituídas de Deus, qual é o efeito? Morte. Porque é isso que ele quer para a humanidade. O fim dela. Sempre quis. Desde lá atrás, que a gente está vendo até hoje, a ideia é a mesma. Porque o dragão é o mesmo. Vocês estão entendendo? A humanidade é a mesma, o dragão é o mesmo e a ideia é a mesma. E o trabalho dele é o mesmo. Portanto, não subestime. Cuidado. Já te disse, a única parte do teu corpo que pode te colocar ou te tirar do céu é a sua mente. Se ela estiver trabalhada pela serpente, você está perdido. GTA é um jogo de computador, um jogo de videogame, em que se tornou o maior fenômeno de entretenimento no mundo. O maior fenômeno, porque até então, o entretenimento que mais tinha vendido no mundo era o disco do Michael Jackson. Um disco do Michael Jackson tinha vendido sei lá quantas milhões de cópias. E em 2 meses, uma versão do GTA, desse jogo, passou em número de vendas o disco do Michael Jackson. Portanto, é o entretenimento mais vendido do planeta Terra. O segundo agora é a série Game of Thrones. E o terceiro é o disco do Michael Jackson. Agora, GTA é um jogo em que, quanto mais crimes você comete, mais você ganha o jogo. E crimes variados, que vão de assalto a banco, espancamento de pessoas, queimar pessoas, até estupro. Está no jogo. Quem já jogou, ou viu alguém jogando, sabe. Tem outro, Call of Duty, tem outros jogos aí, tá? Garotos de 11, 12 anos, 10 anos, passam à noite, dias, à frente da fábrica, esperando o lançamento novo. E os pais levam para comprar primeiro do que os outros no mundo. Então, quando vai lançar, existe um pré-lançamento que pessoas são selecionadas e ficam desesperadas, meses esperando para comprar o jogo. E eu estou falando de pais comprando para crianças. Agora, a criança está acostumada com a violência. Nós colocamos a violência como uma brincadeira, como uma diversão. Quando ela cresce, certo? Quando ela cresce e abre fogo num show, abre fogo contra a multidão e mata centenas de pessoas, a gente fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Por que será que isso está acontecendo? A imagem tem poder. Nesse massacre aí, o sujeito, né, que abriu fogo da multidão era um jogador voraz desse jogo GTA. Por isso que eu coloquei essa imagem. Para ele, o que ele estava fazendo era um jogo. Mente destituída de Deus faz isso, mata e morre. Não subestimem, mais uma vez eu digo, o poder que as imagens têm na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas ideias. Certo? Uma imagenzinha
correu o mundo há alguns anos atrás, pouco tempo, de uma baleinha. Lembram disso? A baleia azul. Era uma brincadeira. Certo? E era um jogo em que a imagem da baleia era colocada uma coisa lúdica, né, bonitinha, e a ideia de que você tinha que cumprir alguns desafios, e o último deles era cometer suicídio. E muita gente, muitos, principalmente adolescentes, cometeram suicídio a partir desse jogo de imagens aí. Eu pus um texto que está em Gênesis. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eva fazia parte daquele seleto grupo dos seres humanos perfeitos, né? A serpente me enganou. Uma conversa. E ela matou a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de muito cuidado com a saúde, e devemos ter mesmo. Um momento em que as incertezas se apresentam na nossa frente, os problemas quanto à saúde, quanto à garantia dessa saúde estão sendo apresentados para a gente todo dia. E nós estamos preocupados com a morte por conta do vírus. Certo? Mas a minha igreja tem que se preocupar com o suicídio espiritual. E o suicídio espiritual não é o vírus, é a serpente. Ele está fazendo a minha igreja cometer suicídio espiritual. E eu não sei o que é pior, morrer de vírus ou morrer espiritualmente. Não sei dizer para vocês o que é pior. Não sei dizer. Me preocupa, me deixa assustado a nossa brincadeira com uma coisa tão séria. A falta de cuidado com crianças, com adolescentes, com os adultos, com os idosos, mas a falta de cuidado com uma coisa tão séria e que a Bíblia trata de maneira tão clara. A Bíblia é claríssima nesse sentido. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando do fim, certo? O dragão enganou a mulher, certo? A mulher é representada em Apocalipse como a igreja, certo? Seu lar agora, nesse momento, é uma igreja. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. E os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Ele está irado contra quem? Contra quem já é dele? É contra esse que ele está irado? Contra quem ele está irado? Os que obedecem aos mandamentos e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Os que se afastam dele. Ele está irado e ele vai sair em guerra contra esses. E a guerra começa na sua casa. A guerra acontece na sua mente, no seu lar, todo dia. E nós, infelizmente, muitos de nós estamos perdendo essa guerra. Por pura preguiça, por puro descaso, por puro desconhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por outro lado, quem não conhece a verdade perece por falta de... Meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto tempo eu tenho passado diante da imagem da besta e longe da imagem de Deus? Quanto tempo eu tenho assistido o espetáculo do dragão e não assisto o espetáculo das profecias, da Bíblia Sagrada? Quanto tempo eu tenho feito isso? E eu estou falando isso para mim. Esse sermão, essa palestra, chame como quiser, ela é para mim. A ideia de que eu tenho, cultivado o que é errado na minha vida. Ellen White, para a gente terminar, no livro Testemunhos Seletos, diz o seguinte: foi-me mostrado que devemos estar protegidos de todos os lados e resistir perseverantemente
às insinuações e ardis de Satanás. Ele transformou-se em anjo de luz e está iludindo e levando cativos a milhares. Tremenda é a vantagem por ele tirada dos conhecimentos da mente humana. Como ele conhece a mente humana, ele tira vantagem sobre nós. Ele te conhece. Olha o que ela fala. Aí, como a serpente se insinua imperceptivelmente para corromper a obra de Deus, os milagres e obras de Cristo, torna-os ele humanos. Se Satanás fizesse um ataque franco e ousado ao cristianismo, isso levaria o cristão, aflito e angustiado, aos pés do Redentor. E o forte e poderoso libertador afugentaria o audacioso adversário. Se ele atacasse diretamente, nós fugiríamos dele. Ou nós resistiríamos a ele. Nós correríamos para o lado de Deus. Mas ele não faz isso. Ele conhece a mente humana. Está aí. E ele leva vantagem. Por quê? Se você não tem na sua mente o que é certo, vai levar vantagem na sua mente o que é errado. Isso é claro. A minha ideia, quando eu estou falando desse tema, é que nós tenhamos um temor do Senhor, ou seja, temer significa se humilhar diante dele e saber que nós não temos força para resistir ao diabo, se não estivermos com ele. Mas se eu estiver com ele, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele vai fazer o quê? Ele fugirá de vós. Minha oração, meu desejo para a minha igreja é que nós possamos, de maneira clara, de maneira inteligente, de maneira completa, resistir aos ataques de Satanás. Mas para isso nós precisamos ter a mente sã. Nós precisamos nos destituir da imagem da besta. Porque enquanto esse imagético estiver na minha mente, na mente das crianças, dos adolescentes, Deus não vai poder fazer a sua obra completa na sua vida e na minha vida. Então, o meu desejo e a minha oração é que Ele possa fazer essa obra completa. Que nós possamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar agora para terminar. Se quiserem ficar em pé. Grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos, de maneira remota, de maneira presencial, mas reunidos em Teu nome. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado também porque sabemos da Sua mão protetora e ajudadora sobre nós. Senhor, pedimos encarecidamente que nos ajude a criar em nós condições para a atuação do Seu Santo Espírito em nossa vida. Que nossa mente e o nosso coração possam estar voltados para Ti. Que nós possamos resistir aos ataques do inimigo de maneira como o Senhor quer. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Esteja conosco. Não por merecimento, Pai, porque nós não merecemos nada, mas pelo sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém.